Então, senhores, vamos à segunda parte do nosso vídeo. Como prometido, disse que ia mostrar como fazer voltar ao card anterior, tá? Vou mostrar para vocês aqui um macete para fazer isso, tá? Eu estou aqui no aplicativo da mesma forma do vídeo anterior, onde eu parei. Nós tínhamos aqui uma lista de alguns personagens, tá? Eu vou criar uma nova tabela aqui, só para vocês terem uma ideia, para mim gerar um contexto em tudo aqui, tá? Eu vou gerar uma segunda tabela aqui de visualização. Olha só, vou pegar apenas um desses personagens aqui, vou colocar aqui, vou atualizar meu glide, certo? E eu vou trocar essa tela para a próxima, né? No caso nós estávamos nessa tela, melhor, vou criar uma outra para não desfazer essa. Então vou criar uma nova tab aqui de visualização. E essa tab de visualização vai puxar da minha tab de visualização, respectivamente. E vou deixá-lo também em swipe, tá? Aqui em swipe, nos componentes da nossa tela, o que está sendo mostrado dentro do nosso swipe, nós temos o título, trazendo o nome, a imagem e só, tá bom? O que acontece se eu passar para o lado aqui esse swipe? Bom, no momento não vai passar porque aquele detalhezinho que até eu esqueci, né? O Save Last Swipe. Então eu vou vir aqui no banco de dados, na visualização, vou criar uma... lembrando, preciso criar uma coluna específica. O que eu preciso para uma coluna específica? Row ID, tá? Aqui já está criado esse Row ID, mas na verdade é porque eu copiei do outro, né? Então eu acho que ele não vai considerar. Olha só, vou criar aqui uma basic column, date time, user specific. Ele vai me pedir para me adicionar uma, porque essa aqui não é uma Row ID nativa do Glide, tá? Foi que eu copiei. Então eu vou adicionar essa Row ID. Então, até gerou com o Row ID A, né? Não preciso nem configurar nada aqui, vou só colocar o timestamp para configurar certinho, date only, short, beleza. Não precisa estar com esse nome timestamp, tá? Pode ser qualquer nome, pode ser até num formato texto, não importa, tá? Simplesmente precisa dessa coluna para receber informação. Deixa eu tirar essa row ID aqui que eu tinha copiado da outra e vou renomear essa como row ID apenas. Deixa eu atualizar novamente. Tá, perfeito. Então vamos aqui no nosso swipe, na configuração do swipe, que é inline list, save last swipe, aonde? Timestamp, tá? E vamos rolar para o lado, vamos ver o que acontece. Vai para a Calice, se eu for para o outro lado aqui, novamente, para o lado direito, olha só, deixa eu voltar aqui, que é meio difícil mexer no mouse, né? Vou agora para o outro lado, então volta para a Calice novamente e abre a tela. Ou seja, ele sempre vai ficar passando o mesmo card, tá? Ele está passando, mas ele está na mesma linha. Tá, vamos pegar esse conceito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou, nessa minha tabela de visualização, estar trocando essa imagem minha da primeira linha. Toda vez que eu passar o swipe para o lado, ele vai trocar para a próxima linha. Eu vou buscar esses dados lá na outra tabela minha. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui uma sequência nesses títulos aqui, ó, tá? Vou colocar uma sequência nele aqui, ó. Então, digamos que começa no 1, 2, certo? E assim por diante. E o que eu quero aqui? Deixa eu colocar só centralizado para ficar bonitinho aqui. Deixa eu salvar aqui. Então, imagina o seguinte. Toda vez que eu passar o meu swipe para o lado direito, por exemplo, né? Deixa eu ver. Lado direito, esse seria o lado... Isso é meio confuso você pensar na tela como direita e esquerda, né? O right é para cá, né? Então aqui é o lado direito, você vai estar passando para o seu lado direito e aqui para o lado esquerdo, né? Então toda vez que eu passar para o lado esquerdo, digamos que eu incremente o 1 em uma coluna, então ele vai passar e procurar o próximo número. Tá difícil explicar isso, né? Tá difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova coluna aqui, number, e aqui eu vou ter a pesquisa, por exemplo, tá? Columns de uso específica, que eu vou usar todo específico. Vai pedir para me adicionar uma nova row novamente, porque possivelmente aquela meio que desfez, eu deletei a coluna, fiz outra, etc. Tá? Mas cria sua coluna específica, tá tudo ok, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a minha coluna de pesquisa, como número. Então toda vez que eu passar minha tela para a direita, olha só, vamos configurar aqui, para a direita, que é, para a esquerda, perdão, isso é muito confuso. Para a esquerda, que é o left action, eu vou pegar e incrementar na minha pesquisa o número 1. Olha só, lá vai estar vazio, correto? Pesquisa está vazio, então comecei na primeira. Vou passar aqui para a esquerda e aí ele passou a pesquisar o número 1, ou seja, eu vou pegar a primeira pessoa aqui.
Aí eu vou passar novamente. Opa, novamente. Aí ela vai, número 2. Eu vou fazer a pesquisa aqui do número 2. Tá entendendo? Tá começando a entender, senhores? Olha só. Agora o que eu faço com isso aqui? Eu faço uma relation do número 2 com a minha outra tabela e busco quem é esse número 2. E mostro ele todo aqui. Entendeu? Eu nem preciso dessas imagens. Eu coloquei ela aqui só para demonstrativo, tá? Eu posso deletar aqui, ó, na visualização, para já vamos puxar todos esses dados corretamente, né? Eu vou deletar o título também, não precisa. Eu vou deixar só essas duas row ID que foi preciso criar aqui, tá? Na sua você deixa só a row ID, possivelmente vai precisar de algum dado na linha para poder considerar que tem valor, tá bom? Possivelmente. Coloca lá um número 1, sei lá, qualquer valor independente aí, tá bom? Então vamos lá. Quando eu estiver pesquisando aqui, olha só, eu vou começar com minha lista vazia, certo? Aqui, vazia. Mas vamos supor que eu já pesquisei o número 1. Aí eu vou estar buscando esse número 1, vou fazer uma relation dessa minha pesquisa aqui, ó. Relation com quem? Com a minha planilha de Game of Thrones lá, com a busca. Então eu vou relacionar a minha pesquisa com o Game of Thrones, a sequência. Nem preciso marcar match multiple, tá? Preciso marcar só single, porque eu quero só uma linha. Eu quero que ele encontre a primeira linha e aquela linha é onde eu quero meu dado. Beleza? Então, já procurou lá. E agora o que eu faço aqui? Eu busco lá o título dessa pessoa com o lookup, que seria o equivalente ao procv na planilha, tá? Nós usamos lookup para buscar um valor na nossa relation de modo single. Então, vamos lá. Vamos buscar o título de quem é responsável pelo esse número 1 lá. Então, relation God. Sequência. Não, no caso não sequência, né? Título. Quem tem o título no número 1? Deixa eu ver aqui. Seria Calixto, né? Que não deu certo. Já vamos buscar aqui nossa imagem, deixa eu ver. Vamos descobrir por que não deu certo ali, tá? Título, eu acredito que seja só uma questão de cache. Lookup e imagem. Deixa eu voltar aqui e atualizar esse aplicativo. Meu swipe. Às vezes é questão, por eu ter essas mesmas colunas lá criadas com esses nomes, tá vendo? Olha só. É meio que um bug. Como eu tinha essas colunas criadas com esse mesmo título, aí eu deletei na planilha, criei novamente no banco de dados do Glide, ele meio que dá uma bugada, tá? Então sai do aplicativo, se caso acontecer com você, sai do aplicativo, volta novamente, tá aí tudo ok, tá? Então aqui está. No nossa pesquisa número 1, quem que é lá? Calice e essa imagem. Se for o número 2, Khal Drogo. E se eu voltar agora para o número 1? Calice novamente. Tá bom? Então olha só, agora eu vou voltar lá no aplicativo e é a nossa tela aqui de visualização, certo? E agora nos componentes aqui dentro, o que eu vou estar trazendo? Ó, a busca do título, que é o lookup, e a busca da imagem. Olha só, já está certo aqui, tá? E se eu passar agora para o meu lado esquerdo? Já pulou para Khal Drogo. Olha que interessante. E se eu pular para o próximo aqui? Jon Snow, tá? Por quê? Aqui está incrementando, ó. Já incrementou o 3. E quem que é o 3 que ele busca lá na outra tabela? Jon Snow. E se eu voltar para trás? Aí eu só mudo a configuração aqui, ó. Vou na minha inline list. Agora, quando fizer o write action, eu vou incrementar na minha pesquisa o -1. Tá bom? Então, quando eu voltar, se esse filho de Deus me ajudar, se eu voltar, voltei Khal Drogo. Se eu voltar de novo, voltei Calice. Tá? Porque ele vai estar decrementando, digamos assim, o valor aqui. Olha só, voltou o número 1. Tá? Nossa, e se eu voltar novamente para o 0? Não vai achar ninguém, porque não tem 0. Concorda? Então não tem 0. Então eu preciso meio que evitar que alguém volte para o 0. Só vou passar novamente lá para o 1. Então, como que eu evito isso aqui? Já é uma nova função aí do Glide, tá? Que é criar uma nova ação. Então aqui no meu incremente, no caso no meu decremente, que ele vai decrementar, voltar para trás, o que eu faço? Eu crio uma condição na minha ação. Olha só, como que eu faço isso? Create New Action. Vai abrir essa tela aqui para me compor ações, compor diversas ações. Eu vou dar um nome aqui para ela, que isso é obrigatório, então eu vou colocar aqui como, lá era o write, né? Write Action, se eu não me engano era isso. Então eu vou dar uma condição, olha só, aqui começa a minha ação, e aqui seria aquela ação que está fazendo, Open Link, etc. E aqui eu crio uma condição, Add Condition. Quando que vai realizar essa ação? Quando a pesquisa for maior ou igual a 1,
Não, vamos fazer diferente. Quando ela for maior do que... is greater. For maior do que 1, eu posso decrementar, tá? Que se ela já for maior ou igual a 1, eu não decremento, porque senão ele vai virar 0, tá? Porque maior ou igual, imagina só, ele é igual a 1. Se ele é igual a 1, eu posso decrementar. Se eu posso decrementar, ele vai voltar ao 0. Se eu voltar a 0, não tem ninguém na busca 0, tá? Então por isso que eu vou escolher pesquisa maior do que 1. Se a pesquisa ela for maior do que 1, então eu vou permitir ele incrementar na minha pesquisa o menos 1. Se não, o que eu posso fazer? Acabou. Eu posso, sei lá, vou mostrar uma notificação aqui, né, de falha. Acabou os cards. Não sei. Coloca aí o que você quiser, tá? Vou salvar. Então, olha só. Nesse momento, eu já estou no número 1, certo? A Calice já é o número 1. Se eu tentar voltar, acabou os cards, ele mantém-se na Calice. Olha só. Mantém-se na Calice. Se eu for para o outro lado aqui, Khal Drogo. E se eu voltar novamente, Calice. De boa. Tentei voltar de novo. Não volta. Tá bom? Então, nós temos aí essas condições. O que eu posso fazer também? Deixa eu tentar passar aqui para a direita, né? Ô, Jesus. Aí, para cima. Para a direita, outro para a direita, porque nós vamos ter um limite em um determinado momento, certo? E esse limite, deixa eu ver esse manual que vai ficar mais fácil para minha vida aqui. É o número 10, tá bom? Então já vamos inserir ele manualmente aqui para me fazer essa ideia. Quando ele chegar no número 10, a pesquisa vai ser Ygritte, e quando pular aqui para o próximo, eu estou buscando a Ygritte, quando eu pular para o próximo, acabou meus cards. Então eu preciso saber quem que é minha última sequência da outra tabela. Como que eu sei qual que é a minha última sequência dessa tabela aqui, ó? Eu posso saber de diversas formas, tá? Pode ser buscando o valor máximo dessa coluna, se eu souber que todos os números são sequenciais. Caso não, posso fazer outra forma também. Posso buscar do seguinte, olha só, posso buscar com single value, trazendo o último valor da minha planilha de GOT sequência, que é o número 10, certo? Ou eu posso trazer em um roll-up, lá de Game of Thrones sequência, só que o máximo valor, que é o número 10. Como aqui eu estou incrementando, eu posso usar o máximo. Então eu vou colocar aqui, último card de GOT. O último card de GOT, de Game of Thrones, lá é meu 10. Então eu não vou permitir incrementar o número 1 quando quando essa pesquisa já foi igual ao último aqui, certo? Então vamos aqui no nosso left action dessa vez e criar uma nova ação, que é o nosso left action, e vamos adicionar a condição. Ele vai incrementar até quando a pesquisa for menor do que o último card de Game of Thrones. Não posso ser menor ou igual, porque quando ele for igual é 10 e 10. Se é igual, ele permite. Ele vai mandar um 11. Não posso mandar um 11, então só menor. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou incrementar. Cadê meu incremente? Incremente lá na minha pesquisa o número 1. Perfeito? Caso contrário, mostre-me uma notificação dizendo acabou os cards. Beleza, vamos salvar. Então eu estou na Ygritte, que é meu último componente. Vou tentar passar, acabou os cards. Tá? Aparentemente passou, mas não passou, olha, ele não incrementou. Tá bom? E se eu voltar aqui, vai retornar os outros normalmente. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o macetezinho que dá para fazer aí. Mais detalhes, vocês podem ter as próprias ideias aí de vocês e incrementar, tá bom? Mas eu já passei aqui para vocês qual que é o macetezinho básico para você fazer o card swipe, no caso, e voltar para trás e para frente, para onde você quiser, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos vocês e até uma próxima.